Olá a todos, sejam bem-vindos. Como vocês estão? Preparados para estudar um pouquinho? Vamos lá então, dar prosseguimento aos nossos estudos. A questão número 1 está pedindo para você consultar a página 69 do livro e responder a essas duas perguntas. A primeira pergunta diz o seguinte: quando dois ângulos são complementares? E depois pediu para você fazer uma representação gráfica de dois ângulos assim. A resposta dessa primeira pergunta está nesse primeiro quadro. Esse primeiro quadro amarelo. Aqui. E diz o seguinte: dizemos que dois ângulos são complementares quando a soma de suas medidas for igual a 90 graus. A resposta está aí. Quando a soma de suas medidas for igual a 90 graus. E o desenho de dois ângulos assim. Essa parte aqui, este desenho, o ângulo AOC. Esses dois ângulos interiores, eles são dois ângulos complementares. O ângulo AOB, este ângulo aqui, e o ângulo BOC, ou seja, este ângulo aqui, esses dois ângulos são ângulos complementares, ou seja, a soma de suas medidas é igual a 90 graus. A letra B está perguntando quando dois ângulos são suplementares. E também está pedindo para fazer uma representação gráfica de dois ângulos assim. A resposta está aqui neste segundo quadro amarelo, este aqui. Vamos ler? Dizemos que dois ângulos são suplementares quando a soma de suas medidas for igual a 180 graus, ou seja, quando a soma dos dois ângulos é igual a 180 graus, certinho? E o desenho dos ângulos é este aqui. Esses dois ângulos, este ângulo azul menor e este outro ângulo azul maior, são suplementares, porque a soma deles é igual a 180 graus. O ângulo DOE, juntamente com o ângulo EOF, formam um ângulo de meia volta. Por isso que são suplementares, porque formam um ângulo de 180 graus. Certinho? Agora vamos para a próxima questão. Questão 2. Ela está pedindo para você calcular quais são os divisores de 100. Para calcular todos os divisores de 100. Eu vou fazer um exemplo para que você possa aplicar. Vamos supor que eu peça para você calcular os divisores de 60. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que decompor 60 em fatores primos. Você vai ter que dividir 60 pelos números primos. Você vai escrever o 60, passar um traço e dividir pelos números primos. Todos lembrados de quais são eles? Começa pelo 2, depois vem o 3, depois o 5, o 7, o 11, 13 e assim por diante. Um número ele é primo quando ele é divisível apenas por 1 e por ele mesmo. Eu vou escrever esses números para que vocês relembrem, caso tenham se esquecido. Os números primos: 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim por diante. Vamos começar dividindo 60 pelo 2, mas a gente tem que verificar. É possível dividir por 2? É sim. Então, a gente escreve o 2 aqui ao lado. Se não fosse possível, a gente tentaria o próximo primo, que era o 3. A gente escreveria o 3 ali, no lugar do 2. Se não fosse possível dividir por 3, eu teria que testar até conseguir o número primo que eu consigo dividir 60. Teria que testar o próximo, se o 3 não fosse, que seria o 5, e assim por diante. Mas como o 2 eu escrevo o 2 lá. 60 dividido por 2 é 30.
e continuo dividindo por 2 se for possível. Se não for possível, eu tenho que ir para o próximo número primo, mas 30 dá para dividir por 2, então eu vou escrever o 2 lá. 30 dividido por 2, 15. É possível continuar dividindo por 2? Não, 15 dividido por 2 não dá, então eu vou pular para o próximo, que é 3. O próximo número primo aqui é o 3, então vou colocar o 3 aqui e dividir. 15 dividido por 3 é 5. Dá para continuar por 3? Não, 5 dividido por 3 não é exato, então não posso. Vou pular para o próximo primo. O próximo primo é 5. Então, 5 aqui, dá para dividir por 5? Dá sim, são iguais. Então, vou escrever o 5 aqui e dividir. 5 dividido por 5 é 1. Calma que não acabou. A gente simplesmente decompôs em fatores primos. Agora nós vamos calcular quais são os divisores, ou seja, quais são os números pelos quais eu posso dividir 60. O que eu vou fazer? Passar um segundo traço ao lado dos números primos e escrever o 1, número 1 aqui em cima. Escrevi número 1. E depois de escrito, eu vou multiplicar de baixo para cima. Vou pegar aqui, 2 vezes 1 e multiplicar. 2 vezes, começa pelo 2 aqui, de baixo para cima. 2 vezes 1, 2. Se você encontrar um resultado repetido, não precisa escrever de novo aqui, deste lado. Agora eu vou multiplicar. 2 vezes 1, 2. Mas o 2 já tem aqui, não vou escrever de novo. Agora eu vou pegar o 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 não tem, então vou escrever o 4. Certinho? Você pega os números aqui, os números primos aqui e multiplica de baixo para cima. Pegar agora o próximo, que é o 3. Vou pegar o 3 e multiplicar por todos aqui acima. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Certinho? Agora eu vou fazer a mesma coisa com 5. Vou pegar o 5 e multiplicar por todos aqui acima. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 12, 60. Certinho? Então, esses números aqui que a gente obteve multiplicando, eles são os divisores de 60. São os números pelos quais eu posso dividir 60. Então, eu vou escrever aqui. Os divisores de 60 são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 e 60. Já coloquei em ordem crescente, em ordem do menor para o maior, certinho? É assim que você vai fazer com os divisores de 100. A questão 2 está pedindo para você calcular quais são os divisores de 100. Você vai fazer a mesma coisa, dividir, decompor o 100 em números primos, passar um segundo traço e multiplicar de baixo para cima, certinho? Próxima questão, questão 3. Questão 3 está pedindo para você dizer quais são os divisores de 50 na letra A. Você não precisa deixar os cálculos aí, simplesmente pode fazer aí no seu rascunho e escrever aqui quais são os divisores de 50. Na letra B, quais são os divisores de 75. Faz aí também no seu rascunho e escreve aqui quais são eles. Depois disso, na letra C, você vai comparar os divisores de 50 com os divisores de 75. Você vai comparar e dizer e mostrar, indicar quais são os divisores em comum. Quais são os divisores em comum de 50 e 75? Há uns divisores que repetem, né? Esses são os divisores em comum. Depois que você visualizou quais são esses divisores em comum, você vai escolher
um deles. Ou seja, você vai escolher o maior deles. Por quê? O MDC é o máximo divisor comum, o maior divisor comum. Você vai olhar quais são os divisores em comum entre o 50 e o 75 e dizer qual é o maior deles. Escrever a resposta aqui. O MDC de 50 e 75 é igual a, ou seja, é o maior divisor em comum. Agora a próxima questão, questão 4. Essa aqui nós vamos analisar essas figuras, essas formas e tentar encontrar um padrão. A gente tem que analisar ou pelas linhas ou pelas colunas, de modo que a gente possa deduzir qual figura fica melhor neste ponto de interrogação. Eu achei mais fácil pelas linhas, ou melhor, pelas colunas. Pelas linhas foi mais difícil. Pelas linhas, olha só, aqui na primeira parte a gente tem uma parte colorida. Depois aqui, a parte colorida foi para o meio. Estava deitada, continuou deitada, foi para o meio. Aqui na segunda coluna, a parte colorida está aqui, depois foi para o meio. Estava em pé, continuou em pé. Você percebeu aí qual é o segredo da questão? O segredo é que a parte colorida vai para o meio. Na primeira coluna, a parte colorida foi para o meio. Na segunda coluna, a parte colorida foi para o meio também. Se isso aconteceu na primeira coluna e na segunda coluna, tem que acontecer na terceira coluna. A parte colorida tem que ir para o meio. Certinho? Esse é o segredo. E você pode observar também que a parte colorida vai para o meio, mas permanece na mesma posição. Ó, a parte colorida aqui estava deitada, continuou deitada. A parte colorida aqui estava em pé, continuou em pé. Então, a parte colorida aqui vai permanecer na posição, na mesma posição, vai permanecer deitada, mas vai para o meio, vai mudar de lugar, certinho? Então é isso, por hoje é só. Muito obrigado por sua atenção, eu vou indo e até mais.